Vamos começar falando da cassação do Moro, turma, porque a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pediu a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e também de todos os seus suplentes. A acusação é de prática de abuso de poder econômico. A ação é proposta, inclusive, pelo Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, que inclui PT, PCdoB e PV, sobre as eleições de 2022. Para a gente tentar te explicar melhor essa história, eu vou pedir ajuda nossa Fernandinha para colocar aqui na tela o nosso Bruno Pinheiro, direto de Brasília, para a gente entender como é que está a repercussão e principalmente, ô Bruno, não sei se você sabe qual que é a estratégia que o Moro vai usar agora ou se já são favas contadas, meu amigo. Esse uso de recurso, realmente, desse recurso financeiro de forma abusiva, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, viu? A você um ótimo dia, quem nos acompanha. Antes, rapidamente, a você um feliz aniversário, né? Já que ontem não consegui antecipar, então hoje relembrando e aproveite muito o seu dia. Vamos lá agora falar sobre o Sérgio Moro, sobre esse uso excessivo do recurso financeiro, um pouco mais de 2 milhões de reais antes da campanha eleitoral e que agora é assinada essa ação através do Ministério Público Eleitoral lá do estado do Sérgio Moro, reconhecendo então essa ilegalidade. O Sérgio Moro, ele foi ouvido em 7 de dezembro pela primeira vez, alegando uma perseguição através dos seus opositores e até mesmo de alguns aliados da legenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e que atinge não só o Sérgio Moro, como também os seus suplentes. E diante disso, que foi realizado antes da campanha eleitoral, de acordo com o documento, já coloca em dúvida a isonomia entre os candidatos ao Senado, desse valor de um pouco mais de 2 milhões de reais. Em nota, os seus advogados revelam que acredita na improcedência da ação, afirmando, no entanto, que respeita, mas não concordam com o entendimento do Ministério Público Eleitoral e que durante essa análise dos advogados, isso foi justificado, todo esse valor que foi utilizado durante a campanha eleitoral ou antes da campanha foi declarado e foi justificado. Agora eles aguardam serem ouvidos novamente para tentar levantar outros documentos, mas existe o entendimento do Partido Liberal que de fato isso foi usado de forma ilegal e nessa competitividade acabou sendo de forma ilegal e não compatível com os outros candidatos. Então o que fica difícil a vida do Sérgio Moro, com quem eu conversei, porque isso vem aqui, Paulo, numa esteira de acontecimentos, justamente sobre essa indicação do ministro Flávio Dino, começa a repercutir ali até mesmo entre a oposição, que o Sérgio Moro nunca enganou a oposição, e aí de fato que é necessário ele ser retirado do Senado Federal, que seria uma cassação. Esse é o entendimento de alguns ex-aliados ou de quem acreditava, né, que o Sérgio Moro estaria juntamente com a oposição, o que dificulta esta linha de uma defesa entre aliados do presidente Lula e também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Os advogados esperam então que Sérgio Moro seja ouvido novamente e que possa apresentar a sua defesa, alegando que todo esse recurso financeiro foi justificado antes e durante a campanha eleitoral. Paulo. Muito bem, Brunão. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Bruno Pinheiro atualizando um pouquinho dessa situação do Sérgio Moro, que ao que parece, meus amigos, ser irreversível, né? Não sei se vocês estão analisando uma outra coisa, mas eu acho que o trator já passou por cima. Eu estava dando uma olhada aqui, eu tive acesso ao parecer da Procuradoria, são 79 páginas. E aí o Marcelo Godoy, que é o Procurador Regional Eleitoral, e a Heloísa Helena, também Procuradora Regional Substituta, eles dizem que é necessário reconhecer a prática de abuso de poder econômico e a cassação da chapa eleita para o cargo majoritário e também a decretação de inelegibilidade. Então são os 3 pontos principais aí desse parecer. Tanto abuso, quanto cassação, quanto inelegibilidade. Ju, vou começar por você, meu amor. Você trocou de cenário, hein? Que chique. Troquei. Bom dia. Nossa. Tudo bem, querida? Você pode comentar, fica à vontade. Ser bem sincera, é claro que a gente analisa que existe todo um jogo político, né? O presidente Lula decretou que faria
uma perseguição, né, ao ministro Sérgio Moro, ao senador Sérgio Moro, mas particularmente eu concordo com o parecer expedido pelo Ministério Público Eleitoral, porque a gente não pode aceitar uma disparidade de armas tão grande entre os candidatos. E tive a oportunidade de acompanhar o lançamento da pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência, né, a época que ele estava... Me impressionou, inclusive, o tamanho do evento que foi realizado aqui em Brasília, e esses eventos foram reproduzidos no Brasil também. Então, é claro que fica muito mais difícil para um outro candidato disputar com ele. Então, acredito que, embora todo cenário seja, sim, de perseguição a ele... eu percebo uma tecnicidade muito clara no parecer que foi exarado pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná. Então, mas a minha dúvida é a seguinte: nenhum outro candidato eleito praticou algo parecido? Vocês me asseguram isso? Nenhum. Só o Moro, PP. Isso é bom. É comum, relativamente, você ter alguém que se lança pré-candidato ao governo, pré-candidato à prefeitura, claro. Depois sai candidato a deputado, sai candidato a prefeito, a vereador, perdão, ou seja, usa o cargo majoritário como uma forma de ampliar a sua visibilidade, ocupar espaço na imprensa para fortalecer o seu nome e depois é candidato a um cargo menor. Isso é algo relativamente comum na política brasileira. O que é preciso avaliar é qual o volume de recursos públicos que costumam ser usados nessas empreitadas. Porque aí talvez o abuso de poder econômico entre tecnicamente no volume de recursos, né? Mais do que no simples fato de ter sido pré-candidato à presidência. Eu acho que é pelo em ovo, PP. Não, o pior que não, Paulinho. Quando você analisa os números são realmente volumosos e absurdos, né? Quando o Moro se filiou ao Podemos, estou dando uma olhada aqui, para ser pré-candidato ao Podemos a presidente da República, o Podemos investiu 16 milhões de reais na pré-candidatura dele. Ou seja, é um valor, assim, abismal, muito grande, não é? E a campanha do Moro para Senado Federal foi uma campanha de 4 milhões de reais. Ou seja, o valor que o Moro gastou para a pré-candidatura dele foi 4 vezes maior do que o valor gasto para a campanha de Senado Federal, não é? E isso, com certeza, colocou o Moro numa situação muito superior aos outros candidatos. E é bom lembrar que o TSE tem uma jurisprudência muito clara relacionada a isso, não é? Ele não está julgando o Moro de forma casuística, ele tem uma jurisprudência consolidada sobre gastos relacionados à pré-candidatura. Eu lembro que tinha uma juíza que se lançou senadora, esqueci o nome dela agora, posso até recuperar depois, que o TSE também declarou ela inelegível, cassou o mandato dela, exatamente porque ela gastou muito mais na pré-candidatura do que na candidatura. Peraí, deixa eu só entender o teu raciocínio. Você está querendo comparar uma campanha presidencial, uma pré-campanha presidencial, com uma campanha de Senado restrita a um Estado? Eu acho essa comparação indevida. Mas são proporções completamente diferentes, Felipe. Mas proporções diferentes. Você não pode comparar uma campanha estadual com uma campanha nacional. Não, mas a questão, esquece campanha. A questão é que o Moro teve uma visibilidade muito maior do que os outros candidatos. E é bom lembrar o seguinte... Mas uma dúvida. Não, peraí. É um critério difícil, visibilidade. Eu tenho uma dúvida. Se por um acaso alguém se lança pré-candidato à presidência da República, essa candidatura não acontece. E aí, por exemplo, o João Dória. Não, vamos pegar um João Dória. João Dória não era candidato à presidência da República, pré-candidato à presidência da República e tal. Imagine que ele saísse ao Senado aqui em São Paulo. Ele ia ser cassado também? O Janones foi pré-candidato à presidência e depois acabou sendo candidato a deputado federal. Mas não gastou 16 milhões de reais na pré-candidatura dele, mano. Por isso que o que eu falei eu acho que a gente precisa analisar o volume de recursos financeiros, especialmente recursos públicos, que foram utilizados. Porque o critério da visibilidade é muito complicado. O Moro sempre teve uma visibilidade muito maior do que a maioria dos candidatos em função da sua atuação como juiz.
muitos candidatos conseguem ter visibilidade em função de sua atuação na sociedade civil, na militância. Então, o critério visibilidade é muito subjetivo para você avaliar que, não, esse aí... Turma, tem um processo que, assim, não precisa ser nenhum entendedor para você enxergar o que está acontecendo, que, naturalmente, o Sérgio Moro, ele arranjou briga com muita gente. Vocês concordam comigo? E não vou nem entrar no mérito da briga. Ele foi um cara ele brigou com o PT, tumultuou o rolê. Bolsonaro, brigou com todo mundo. Tumultuou o processo. Uniu o PL e o PT, né? Ele uniu o Bolsonaro e o Lula numa única ação. Então, também tem uma coisa, assim, de vingança nesse processo, que foi o que aconteceu também com o Deltan. Seria, Paulinho, se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não fosse a mesma sempre, né? Em 2019, eu lembrei aqui o nome da desembargadora, a Selma Arruda, ela foi cassada em 2019 exatamente porque, segundo o TRE, né, a senadora eleita teria antecipado a corrida eleitoral ao realizar listas de despesas de campanha, como a contratação de empresas de pesquisa e de marketing. Ou seja, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara no sentido, quando o gasto é muito grande na pré-campanha e isso coloca o candidato no patamar de superioridade na corrida eleitoral, esse gasto tem que ser respeitado o teto de gastos para a disputa do Senado. Agora, então não é o casuístico. A gente também tem que colocar uma questão muito clara, que há uma hipocrisia do sistema eleitoral brasileiro, porque os detentores de mandato usam toda a estrutura de mandato, muitas vezes, para fazer uma pré-campanha muito antes do período eleitoral. Então, há uma disparidade de forças entre candidatos incumbentes, que já têm o cargo e vão para a reeleição, e candidatos de renovação. E, geralmente, se faz uma vista grossa com o uso indevido dos gabinetes para fazer campanha, com material de divulgação, muitas vezes até com pesquisa, contratação de marqueteiro, tudo dentro da verba de gabinete. Mano, aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes vai dar tarifa zero a partir de domingo agora, se eu não me engano. Ou seja, ele vai ser cassado por isso? Não vai. Você concorda que tem uma diferença no que se refere à propagação de mensagem, visibilidade natural de quem está no poder? Bom, houve aumento do Bolsa Família, que era Auxílio Brasil. Quero te ouvir um pouco mais. O que o Mano falou, na realidade, ele está fazendo uma referência a abuso do poder político, né? Que é quando você utiliza a estrutura que você já detém, em virtude de possuir um mandato, e aí você mobiliza isso ao seu favor. E, sinceramente, é bastante difícil mesmo de você classificar, você entender a diferença, por exemplo, da divulgação de um mandato em relação ao que seria a divulgação de uma pré-campanha, porque se confunde bastante. Né? Quando você está divulgando, eu aprovei a Lei X no período pré-eleitoral, e quando você utiliza, por exemplo, um jornalista do seu gabinete para elaborar essa nota, será que isso pode ser considerado como abuso do poder político? Realmente é bem mais subjetivo. Mas o que a gente está falando aqui, o que foi enquadrado pelo Ministério Público Eleitoral, e como eu disse aqui, eu concordo, é abuso do poder econômico. Então, a gente está falando de recurso financeiro mesmo, que você pode perfeitamente quantificar. Afinal de contas, essas despesas elas precisam ser devidamente prestadas e auditadas depois. E eu acho que o caso é muito claro, né? Ele pode até não ter feito de propósito, ter se lançado com a intenção de recuar lá na frente. Mas o fato é que milhões foram gastos na pré-campanha dele, e isso fez toda a diferença na disputa para o Senado ali no Paraná. Né? A gente tem algumas informações assim de bastidor, não posso trazer, mas ele saiu bastante odiado do Podemos, é o que eu posso dizer, porque boa parte do recurso que o Podemos dispunha para utilizar na campanha eleitoral do Podemos como um todo, foi feita a opção por investir na pré-campanha dele, lá na frente ele recuou e o partido pereceu, assim, ficou com dificuldades para distribuir os recursos para as demais candidaturas. Então,
dentro do Podemos hoje ele é uma figura não grata, né? Não apenas no PL, que essa ação foi impetrada pelo PL, mas não preciso nem falar do lado também esquerdista, né? Então, realmente, ele hoje ele não detém ali um colchão, uma gordura para poder queimar e tentar se livrar de uma cassação do ponto de vista político, né? Eu acho bastante difícil para ele. E ele também está num momento muito delicado depois da revelação daquela mensagem lá que não dá para a gente atestar 100%, mas foi uma mensagem estranha, né? Soou estranho para todos que estavam vendo ali o que ele estava escrevendo para aquele mestrão assessor dele, que, enfim, para mim deu a entender que ele votou no Flávio Dino, para mim. Para outros talvez não, mas eu fiquei com essa sensação, não sei vocês. Então, do ponto de vista político, é um drama e do ponto de vista jurídico também, porque eu acho que o encaminhamento disso está muito claro. A verdade, como falou muito bem a Júlia, o Moro, desde que entrou na política, é uma sucessão de decisões, no mínimo questionáveis, porque ele foi se queimando com todos os grupos. Tinha muita gente que admirava o trabalho dele na Lava Jato. No momento que ele vira ministro, já começam a ver, peraí, já queimou uma grande promessa dele, porque ao longo de todo o período como juiz, ele dizia que jamais entraria na política e vira ministro. Aí já decepciona muita gente. Aí se atrela ao bolsonarismo e depois sai do governo atacando, prometendo que ia trazer 1000 revelações. Então, se queima com o bolsonarismo, sem falar do que ele já tinha com o petismo. Aí vai para um partido, usa vários recursos, sai do partido sem sequer se despedir, sem sequer fazer uma conversa para deixar as coisas alinhadas. Ter a confusão do domicílio eleitoral. Ia ser candidato por São Paulo, aí colocou como comprovante de residência um hotel. Aí não pôde ser candidato por São Paulo, não, são vários. Paraná. São vários capítulos, várias decisões erradas, derrocadas. A esposa é deputada por São Paulo, né? Ou seja, são casados, mas moram cada um no estado. Mas isso é relacionamento aberto. A distância, né? Agora, gente, você quer falar mais disso para fechar? A eleição do Paraná para Senado, quando você vê, foi uma eleição bem encerrada, né? O Paulo Martins, do PL, quase ganhou as eleições, né? Ele não ganhou tanto por conta da pesquisa eleitoral que dava que o Álvaro Dias ia ganhar as eleições, né? Aí teve o voto útil, todo mundo no Moro, achando que o Moro fosse a melhor opção para o segundo voto, né? E aí acabou tirando o Paulo Martins, que estava ganhando as eleições, né? Ele ia ganhar as eleições se as pesquisas acertassem, não é? E se o Moro não tivesse usado, né, do artifício do abuso econômico de gastar 16 milhões de reais na pré-campanha dele. Mas me incomoda o timing, porque tudo isso já era sabido na eleição. E aí você deixa o povo ir às urnas, um ano depois você caça um mandato que foi, processo, mano. Que foi eleito. E agora vai ter mais ágil. O Paulo Martins vai sair candidato de novo ou a Michelle vai para lá? Essa é a pergunta. Dúvida, hein? Você tem informação, Jô? Eu acredito, né, pelas informações aqui, que a Michelle vai para lá. Porque eu acho que aí faria sentido, né? Uma interferência direta para o cenário eleitoral aqui do DF em 2026. Eu acho que faz sentido isso que a Ju trouxe.